O maníaco aqui de Salema, já tá indo pra esse açude aqui, bem pertinho de casa. Se eu pegar ele aqui em casa, se eu pegar, eu já disse as polícias todinha, rapaz. Tá pensando que eu sou besta. Se eu pegar ele aqui em casa, eu mato ele. Se eu pegar ele aqui em casa, já tá, o recado tá dado aí. Se eu pegar ele aqui em casa, no dia que eu pegar ele aqui em casa, eu mato ele. Se eu pegar ele na casa da minha mãe, dentro da casa da minha mãe, eu mato ele. Eu já disse a polícia direto aí, rapaz. Cadê o trabalho da polícia? Cadê o trabalho da polícia? Se eu pegar ele aqui em casa, Deus queira que eu nunca pegue ele aqui em casa, eu vou dar nele mais não. Deus queira que eu nunca aconteça isso. Que eu não quero fazer isso com ninguém não. Deus queira. No dia que eu pegar ele aqui, eu mato ele. Mato ele aqui, na frente de todo mundo. Tanto lá em casa também. Se eu pegar ele dentro de casa, eu mato no meio de todo mundo. Tá pensando que eu vou aguentar isso pra sempre, rapaz? Tem na polícia aí, eu disse à polícia. Cadê o trabalho da polícia? Eu vou aguentar isso pra sempre, hein? Pegar ele aqui, eu mato ele. Se eu pegar lá, eu mato ele. Não posso fazer nada. Cadê o trabalho da polícia? Isso não é meu trabalho não.